uma organização, uma nação. São empenhos do ego, são intentos de reunir-se de novo com o tudo por parte do que se desagregou dele. Mas todos estes intentos de união são convites à morte, pois aquele com o que estabelecem uma união está igualmente rodeado da morte, igualmente rodeado do ego. O mais curioso é que o outro quer voltar-se imortal unindo-se a vós, e que vós querem lhes voltar imortais lhes unindo ao outro. E a realidade é que ambos ides morrer. Como poderão lhes voltar imortais? Uma união assim dobrará a morte, não servirá de elixir. Os casais de amantes desejam que seu amor se volte imortal, cantam no dia e noite. Sempre se tem escrito poesia sobre o amor que se faz imortal. Como podem desejar a união imortal duas pessoas que vão morrer? A união destas duas pessoas só serve para que a morte seja o dobro de real, nada mais. O que outra coisa pode ser? E ambos se estão fundindo, estão se afundando, estão se desvanecendo, por isso estão assustados, preocupados. A onda criou sua organização própria. Disse, tenho que sobreviver. Criou nações, criou seitas hinduístas, muçulmanas, ondas que criam suas organizações próprias. E a realidade é que todas estas organizações vão desaparecer. A única organização verdadeira é o mar que tem debaixo. E a organização do mar é uma coisa completamente diferente. A onda pertence a ela, mas isso não quer dizer que se ao mar, quer dizer, mas bem, que a onda sabe, não sou diferente em nada do mar. Desta forma eu lhes digo que o homem religioso não pertence a nenhuma organização, nem se aferra a uma família, nem tem um amigo, um pai ou um irmão. Jesus pronunciou umas palavras muito fortes. Em realidade, só os que alcançaram o amor podem pronunciar umas palavras tão fortes. As pessoas débeis no amor não são capazes de as pronunciar. Um dia, Jesus estava no mercado rodeado por uma multidão. Sua mãe, Maria, foi ver-o. Alguém gritou entre a multidão: deixem passo a mãe do Jesus, deixem que se aproxime. Quando Jesus ouviu, disse em voz alta: se estão deixando passo a mãe do Jesus, não o façam, porque Jesus não tem mãe. Maria se deteve, atônita. Jesus se dirigiu à multidão e disse: enquanto tenho mãe, pai, irmão, não poderão lhes aproximar de mim. São umas palavras muito duras. Resulta-nos impossível imaginar sequer que uma pessoa tão cheia de amor como Jesus pudesse pronunciar tais palavras. Eu não tenho mãe. Quem é a minha mãe? Enquanto Maria ficava quieta e atônita, Jesus seguiu dizendo: dizem que esta mulher é minha mãe. Eu não tenho mãe. E recordem, enquanto tenho mãe, não poderão lhes aproximar de mim. O que passa aqui? Uma onda que tente unir-se a outra onda não será capaz de aproximar-se do mar. Em realidade, as ondas se unem entre si e criam uma organização com o único fim de evitar ir ao mar. A onda, sozinha, tem mais medo a desaparecer, a chegar a desaparecer de verdade. Mas a verdade é que já está desaparecendo. Mas quando se reúnem umas poucas ondas se sentem mais tranquilizadas, cria-se uma organização de certo tipo. Cria-se uma multidão. Por isso, o homem gosta de viver entre uma multidão. Quando fica sozinho, tem medo. A onda, em sua solidão, fica completamente sozinha, deslizando-se, caindo, desvanecendo-se, a ponto de desaparecer, sentindo-se alinhada por ambos os lados, a um lado o mar, ao outro o resto das ondas. Por isso cria uma organização, cria uma cadeia. O pai se diz: eu desaparecerei, mas isso não importa, deixarei de trás de mim a meu filho. A onda se diz: eu desaparecerei, mas deixarei Maulita, esta sobreviverá de trás de mim, a cadeia continuará, meu nome ficará. Por esta razão, o pai se sente desgraçado quando não tem um filho, isto significa que não poderá organizar sua imortalidade. Ele desaparecerá, é óbvio. Mas quer produzir outra onda que o seguirá mais adiante, que ao menos levará a identidade da onda da que procede. Assim, a primeira onda não importa desaparecer,
deixa outra onda de trás de si. Podem ter advertido que as pessoas que realizam uma atividade criativa, os pintores, os músicos, os poetas, os escritores, não se preocupam muito de ter filhos, pela singela razão de que encontraram um substitutivo. Suas pinturas sobreviverão, suas poesias sobreviverão, suas esculturas sobreviverão, não se preocupam de ter filhos. Por isso, os cientistas, os pintores, os escultores, os escritores e os poetas não se preocupam muito de ter filhos. O único motivo disso é que encontraram um filho de outro tipo. Criaram uma onda que seguirá adiante muito depois de que eles tenham desaparecido. Em realidade, encontraram um filho que durará ainda mais que os seus, porque inclusive quando tiverem desaparecido seus filhos perdurará o livro do escritor. O escritor não se preocupa muito de ter um filho, de ter descendência. Mas isso não significa que esteja despreocupado. Quão único significa que encontrou uma onda duradoura. Deixe de preocupar-se com as ondas menores. Por isso não lhe interessa ter família, criou uma família de outro tipo. Também ele aspira ao mesmo grau de imortalidade. Dirá-se, portanto, o dinheiro se perderá, a riqueza se perderá, mas minha obra, meus textos, sobreviverão, e isto é, precisamente, o que ele deseja. Mas também se perderam textos escritos. Nenhum texto dura para sempre, embora, é óbvio, dura certo tempo. Quem sabe quantos textos se perderam já, e quantos se perdem cada dia. Tudo se perderá. Em realidade, no mundo das ondas, por muito que se prolongue a si mesmo uma onda, tem que perder-se a larga. A onda tem que enfrentar-se à extinção, de nada lhe serve prolongar-se a si mesmo. Assim, se lhes virem vós mesmos como ondas, quererão evitar a morte, seguirão assustados, com medo. Eu lhes digo, olhem a morte. Não devem evitá-la, nem temê-la, nem fugi-la. Olhem. E com apenas olhá-la descobrirá que o que parecia a morte visto este lado resulta a ser a vida quando entram nela um pouco. Portanto, a onda se converte no mar, desparece seu medo à extinção. Agora bem, não deseja converter-se em gelo sólido. Então, no tempo de que dispõe, dança no céu, regozija-se sob os raios do sol, é feliz. E quando volta a cair ao mar, é igualmente feliz em seu estado de repouso. Assim é feliz na vida, é feliz na morte, porque sabe que o que é nunca nasce nem nunca morre. O que é, só trocam as formas. Todos somos ondas do mar da consciência. Alguns, a maioria, convertemo-nos em gelo. O ego é como gelo, duro como uma pedra. Que surpreendente é que um líquido como a água possa voltar-se duro como o gelo e a pedra. Quando surge em nós um desejo de nos congelar, a consciência, que por outra parte é muito singela e fluida, gela-se e se converte em um ego. Todos estamos cheios do desejo de nos congelar, e por isso recorremos a meios de muitos tipos para tentar ficar gelados, solidificados. Existem leis segundo as quais a água se converte em gelo, e também existem leis que regem a formação do ego. A água tem que esfriar-se para converter-se em gelo, tem que perder seu calor, tem que voltar-se fria. Quanto mais se esfria, mais dura fica. A pessoa que quer criar um ego também tem que esfriar-se, tem que perder seu calor. Por isso falamos de uma bem-vinda cálida. Uma bem-vinda sempre é cálida, uma bem-vinda fria não tem sentido. O amor significa calor, uma calor frio não tem sentido. O amor nunca frio, contém calor. Em realidade, o calor sustenta a vida, a morte é fria, está por debaixo de zero. Por isso o sol é o símbolo da vida, o sol é o símbolo do calor. Quando sai pela manhã desaparece a morte, tudo se volta temperado e quente. As novelas florescem e os pássaros ficam a cantar. O calor é o símbolo da viúva, o frio é o símbolo da morte. Assim, que quer criar um ego tem que esfriar-se, e para esfriar-se tem que perder todas as coisas que dão calor. Tem que perder tudo que dá calor a seu ser. Por exemplo,
O amor dá calor, o ódio produz frio. Portanto, pelo ego, a gente tem que renunciar ao amor e aferrar-se ao ódio. A piedade e a simpatia contribuem com calor, a crueldade e a falta de piedade contribuem com frio. Assim como existem leis que regem o congelamento da água, também existem leis que regem o congelamento da consciência humana. Aplica-se uma mesma lei, seguir esfriando-se. Algumas vezes dizemos que tal pessoa é muito fria, nela não há calor, volta-se dura como uma pedra. E recordem que quanto mais cálida é uma pessoa, mais singela é. Então sua vida tem uma liquidez que lhe permite fluir dentro de outros, e que permite a outros fluir dentro dele. A pessoa fria se volta dura, incapaz de fluir, fechada por toda parte. Ninguém pode entrar nela, nem tampouco pode entrar ela dentro de ninguém. O ego é como o gelo sólido, e o amor é como a água, líquida, fluida. A pessoa que tem medo à morte fugirá dela. Seguirá congelando-se, pois esse medo a morrer, a desaparecer, fará-o contrair-se, e seu ego se manterá, voltando-se mais duro, mais forte. Alojei-me vários dias como hóspede em casa de meu amigo. É muito rico, possui muitos bens. Mas uma coisa me desconcertou, nunca falava com amabilidade a ninguém. Pelo resto, era um bom homem. Desconcertava-me muito ver que era muito brando interiormente, mas era muito duro por fora. O criado tremia ante ele, seu filho tremia ante ele, sua mulher tinha medo de vê-lo. A gente o pensava muito antes de visitá-lo. Mesmo que chegavam à sua porta titubeavam antes de chamar o timbre, perguntando se deviam entrar ou não. Quando passei uns dias com ele e cheguei a conhecê-lo bem, perguntei a que se devia todo aquilo. Em realidade, é um homem muito singelo, lhe disse. Ele me respondeu, tenho muito medo. É perigoso estabelecer uma relação pessoal, pois se estabelecer uma relação com alguém, cedo ou tarde começa a te pedir dinheiro. Se for amável e carinhoso com sua esposa, os gastos se multiplicam. Se não ser severo com seu filho, pede-te cada vez mais dinheiro para seus gastos. Se falas com amabilidade ao seu criado, também ele quer comportar-se como um amo. Portanto, tinha que levantar-se ao redor um sólido muro de frieza, que espantasse a sua esposa, que espantasse ao filho. Quantos pais têm feito isto? A verdade da questão é que logo que existe nenhum lar onde o pai e o filho se tratem com amor, o filho recorre ao pai quando necessita dinheiro, o pai vai ver o filho quando quer lhe soltar um sermão, os dois não se reúnem em nenhuma outra ocasião. Não existe nenhum ponto de reunião entre o pai e o filho. O pai tem medo e se rodeia de um muro sólido. O filho também tem medo, move-se às escondidas do pai. Não existe nenhuma harmonia entre os dois. Quanto mais medo tem uma pessoa, quanto mais se preocupa de sua segurança, mais se solidifica. A fluidez é muito perigosa, produz insegurança. Esta é a razão pela que temos medo a nos apaixonar. Só quando estudamos a pessoa e nos asseguramos a fundo chegamos a nos apaixonar. Isso quer dizer que primeiro nos asseguramos de que a pessoa não representa nenhum perigo para nós e depois nos apaixonamos. Por isso inventamos os matrimônios. Primeiro nos casamos, primeiro tomamos todas as medidas necessárias, e depois nos apaixonamos, porque o amor é perigoso. O amor é fluido, dá entrada a outra pessoa. É perigoso apaixonar-se por uma pessoa estranha, pode escapar de noite com todos os nossos objetos de valor. Assim, investigamos a fundo quem é essa pessoa, a que se dedica, de onde são seus pais, que caráter tem. Que qualidades tem? Tomamos todas as medidas, tomamos todas as precauções sociais possíveis, só depois disto aceitamos contrair matrimônio com a pessoa. Somos gente assustadas, queremos assegurá-lo tudo primeiro. Quando mais nos asseguramos, mais duro e mais frio se volta o muro de gelo que nos rodeia e que encolhe todo o nosso ser. Nossa separação do divino se produziu por um único motivo, porque não somos líquidos, porque nos tornamos sólidos. Esta é a única causa da separação,
Não fluímos, ficamos-nos como blocos, não somos água, somos como gelo sólido. Quando nos voltamos fluidos, já não existirá separação, mas só nos voltamos fluidos quando aceitamos ver e viver a morte, quando aceitamos que a morte existe. Quando vimos e reconhecemos que a morte existe, porque temos que ter medo algum. Quando a morte está ali com segurança, quando a onda sabe com segurança que tem que desaparecer, se a onda tiver descoberto que o nascimento mesmo contém a morte, se a onda tiver chegado, ou seja, que sua desintegração começou no momento mesmo em que foi criada, ali termina a questão. Por que converter-se então em gelo? Em seguida aceitará ser uma onda enquanto tenha que sê-lo, e aceitará ser o mar enquanto tenha que sê-lo. Isso. Aqui termina a questão. Nesse instante se aceita tudo. Nessa aceitação, a onda se converte no mar. Então desaparece toda inquietação por seu desaparecimento, pois a onda sabe que existia antes de sua extinção e que seguirá existindo até depois de desaparecer, não como eu, mas sim como o mar sem limites. Quando Lao-Tse estava a ponto de morrer, alguém lhe pediu que revelasse alguns segredos de sua vida. Lao-Tse disse: o primeiro secreto é que ninguém me venceu em toda a minha vida. Quando os discípulos ouviram isto, emocionaram-se muito. Disseram-lhe: nunca nos havia dito isto. Nós também queremos vencer. Rogamo-lhe que nos ensine o modo de consegui-lo. Equivocaste-lhes, respondeu Lao-Tse, ouvistes outra coisa. Eu hei dito que ninguém pôde me vencer nunca, e vós dizem que também vós querem vencer. As duas coisas são completamente opostas, embora pareça que significam o mesmo. No dicionário, no mundo da linguagem, tem o mesmo significado. A pessoa que não conheceu a derrota é vitoriosa. Eu só he dito que ninguém pôde me vencer, e vós falam de vencer. Fora daqui. Jamais compreenderão minhas palavras. Os discípulos lhe suplicaram: mesmo assim, rogamo-lhe que nos explique isso. Ensigne-nos como fazê-lo. Como é que alguma vez lhe venceram? Lao-Tse disse: ninguém me venceu porque eu sempre estava vencido. Não há maneira de vencer a um homem vencido. Eu nunca fui vencido, nunca quis a vitória. Em realidade, ninguém foi capaz de lutar comigo. Se alguém pretendia me desafiar, já me encontrava vencido, e não poderia dar o gosto de me vencer. O que produz alegria é vencer ao que quer ser vencedor. Que gosto pode dar vencer ao que nem sequer quer ganhar? Em realidade, destruir o ego de outra pessoa nos produz prazer porque assim reforçamos o nosso. Mas se um homem já se deu por vencido, que gosto pode dar destruir a essa pessoa? Nosso ego não se emocionaria absolutamente. Quanto mais conseguimos derrubar o ego do outro, se converte na força do nosso. Mas o ego desta pessoa da que falamos já está derrubado. Por exemplo, pretenderão vencer um homem em uma briga, e antes de que ele derrubem se tende no chão, e antes de que eles sentem sobre ele, ele lhes convida a que eles sentem sobre ele. Em que situação ficarão então? Quereria pôr-se a correr. O que outra coisa poderia fazer? Os espectadores poriam-se a rir e lhes diriam: adiante, sente-se em cima dele. Ponha cômodo. Porque põe-se a correr. Quem pareceria mais tanto, que se sinta sobre o outro, ou o que não deixava de rir, com uma risada que lhes ressonaria nos ouvidos para toda a vida. Assim, sempre que alguém pretenda desafiar aquele homem, ele se tendia imediatamente no chão e lhe dizia: adiante, sente-se sobre mim. Vieste a isso, não? Adiante, pois. Não te inquiete, não te incomode, não faz falta que te canse. Venha e sente-se sobre mim. Lao-Tse acrescentou: mas vós me perguntam outra coisa. Vós querem que lhes explique o modo de vencer. Se pensarem em vencer, perderão. Que alberga a ideia de vencer sempre perde. Em realidade, a derrota começa com a ideia mesma da vitória. E ninguém foi capaz de me ofender, acrescentou Lao-Tse. Rogo-te que nos diga também o segredo disto, porque tampouco nós gostamos que nos ofendam, disse um discípulo. Voltam a cometer um engano.
Ninguém foi capaz de me ofender porque nunca desejei as honras. Lhes ofenderão sempre porque estão cheios do desejo de honra. Não me expulsaram nunca de nenhuma parte porque sempre me sentei perto da porta onde a gente se tira os sapatos. Nunca me pediram que me além de um sítio porque sempre me fiquei ao final, onde ninguém podia me enviar um posto inferior. Eu estava muito contente de estar ao final, isso me economizava problemas de todo tipo. Ninguém me jogou dali nem me apartou no último posto. Ninguém queria estar naquele posto. Eu estava a minhas largas em meu posto, sempre estive a minhas largas em meu posto. Ninguém veio a me jogar de meu posto. Também diz Jesus, eu lhes digo que os últimos serão os primeiros. O que quer dizer isto? Por exemplo, Jesus diz, se alguém lhes der uma bofetada na bochecha direita, lhe apresentem isto esquerda significa que não lhe façam tomar-se sequer a moléstia de lhes buscar a outra bochecha, façam vós. Jesus diz, se alguém vier a te vencer, te deixe vencer. Se te derrubar uma vez, cai você 2 vezes. E Jesus diz, se um homem te tirar o manto, lhe dê também sua camisa. Por quê? Porque é possível que ao homem lhe dê vergonha te tirar também a camisa. E Jesus diz, se alguém te pedir que leve nas costas sua carga 1 milha, ao final da milha te ofereça levá-la mais longe. O que significa isto? Significa que aceitando totalmente as circunstâncias da vida, tais como a insegurança, o fracasso, a derrota e, ao final, a morte, vencemos-las a todas. Do contrário, estas circunstâncias não conduzem a nenhuma parte, salvo a morte. Em último extremo, a morte é nossa derrota total. Até depois das derrotas maiores sobrevivem, apesar de estar derrotados, seguimos existindo. Mas a morte nos aniquila por completo. A morte é a maior das derrotas, por isso queremos matar a nossos inimigos, não há outro motivo. A morte é a derrota definitiva, depois dela, o inimigo não tem nenhuma possibilidade de vencer nunca mais. O impulso de matar o inimigo procede de nosso desejo de lhe infligir a derrota definitiva. Depois da morte já não pode ficar vencedor, pois já não existe. A morte é a derrota final, e todos queremos fugir dela. E recordem também que a pessoa que tenta fugir de sua própria morte procurará produzir a morte a outros. Quanto mais consegue matar a outros, mais vivo se sentirá ele. Por isso, a causa de toda a violência do mundo é completamente diferente da que está acostumado a acreditar a gente. A causa desta violência não são as diferenças de ideias das pessoas, que uns não queiram beber água sem filtrar ou que outros comam depois de pôr do sol, não é nada disto. A causa fundamental da violência é que o homem mata outros para esquecer-se de sua própria morte. Quando mata outros, acredita que ninguém pode matá-lo a ele, pois ele tem o poder de matar. Hitler, Gengis Khan e outros como eles mataram a milhões de pessoas para poder dizer-se a si mesmos, ninguém pode me matar, pois eu mato a milhões de pessoas. Tentamos nos liberar de nossa própria morte, tentamos confirmar nossa independência após de matar a outros. Supomos que, dado que nós somos capazes de matar a gente, quem poderá nos matar a nós? No mais fundo, isto é fugir à morte. No mais fundo, a pessoa violenta foge da morte. E o que quer salvar-se a si mesmo da morte nunca pode ser não violento. Só o que declara, aceito a morte, pois a morte é uma das circunstâncias da vida, é uma realidade, pode ser uma pessoa não violenta. Ninguém pode negar a morte. Onde nos esconderemos dela? Onde nos refugiaremos? O sol começa a ficar assim que sai. O pôr do sol é tão real como a saída do sol, só se diferenciam no sentido. No ocaso, o sol chega exatamente ao ponto onde estava a alvorada, mas a alvorada estava no este, enquanto que no ocaso está no oeste. O nascimento está a um lado, a morte está ao outro. O que sobe por um lado desce pelo outro. O orto e o ocaso estão unidos, em realidade, o ocaso está oculto no orto. A morte está oculta no nascimento.
Ninguém que saiba isto pode negá-o de nenhum modo. Quando sabe, aceita tudo. Então vive esta verdade. Conhece-a, vê-a e aceita. Com a aceitação chega a transformação. Quando eu falo de vencer a morte, quero dizer que assim que uma pessoa aceita a morte ri, porque chegou, ou seja que a morte não existe. Só se forma e se desfaz o envoltório externo. O mar sempre existiu, só a onda cobrou forma e se desintegrou depois. A beleza sempre esteve presente, as flores apareceram e se murcharam. A luz sempre brilhou, o sol saiu e ficou. E o que brilhava com a saída do sol e com sua posta sempre estava presente, antes do orto e depois do ocaso. Mas só chegaremos a ver isto quando tivermos visto a morte, quando tivermos tido a visão da morte, quando nos tivermos encontrado com a morte, quando nos tivermos encontrado a morte cara a cara, nunca antes. Assim, nosso amigo nos pergunta, por que pensar na morte? Por que não nos esquecer dela? Por que não nos limitar a viver? Eu queria lhe dizer que ninguém viveu esquecendo a morte, nem ninguém pôde viver assim. E o que despreza a morte também despreza a vida. É como se tivesse na mão uma moeda e dissesse, por que me preocupar da outra cara da moeda? Por que não me limitar a esquecê-la? Se eu renunciar à cruz da moeda, também perco a cara, pois ambas compõem as duas caras da mesma moeda. Não é possível ficar uma cara da moeda e atirar a outra à rua. Como seria possível? Se ficar uma cara, ficarei automaticamente com a outra. Se tiro uma cara, atirarei ambas as caras, se ficar uma, ficarei as duas. Em realidade, ambas as são dois aspectos de uma mesma coisa. O nascimento e a morte são dois aspectos de uma mesma vida. O dia que alguém se dá conta disto, não só perde seu aguilhão à morte, mas também desaparece a ideia de não morrer. Então chega, ou seja, que o nascimento está ali e que também está ali a morte. Ambas compõem uma felicidade. Todas as manhãs nos levantamos e vamos trabalhar. Uns vão cavar sarjetas. A gente faz trabalhos diferentes, alguns suam todo dia. Levantar-se pela manhã é agradável, mas acaso não é igualmente agradável dormir de noite? Se uns loucos ficassem a convencer as pessoas de que não dormisse de noite, então a gente tampouco se levantaria pela manhã, pois a pessoa que não dormisse tampouco seria capaz de despertar pela manhã. Toda a vida se deteria. Alguém poderia ter medo a deitar-se, afirmando: despertar pela manhã é tão agradável que é melhor ficar dormido, para não danificar o encanto de despertar. Mas sabemos que isto é ridículo, dormir é a outra cara da moeda do despertar. Que dorme bem despertará bem. Que se acordada bem dormirá bem. Que vive bem morrerá bem. Que morre bem dará bons passos em sua vida futura. Que não morre bem não viverá bem. Que não vive bem não morrerá bem. Será um desastre, tudo se voltará feio e distorcido. O medo à morte é responsável pela aparição da fealdade e da distorção. Se alguém o dominasse o medo a ficar dormido, a vida lhe faria difícil. Uma vez um homem me trouxe para sua mãe, uma senhora anciã. Disse-me que a sua mãe dava muito medo ficar dormida. Eu lhe perguntei: a que se deve isto? Tem cansado doente recentemente, me disse ele, e acredita que pode morrer enquanto dorme. Tem medo de não voltar-se para despertar se ficar dormida, e por isso tenta acontecer toda a noite acordada. Temos um grave problema. Não se recupera de sua enfermidade porque não dorme de noite, pelo medo a morrer e não voltar-se para despertar. Rogo-te que faça algo para liberar-a deste medo, do contrário, o problema é grave. Em certo modo, dormir é como morrer todos os dias. Estamos vivos todo o dia, estamos mortos toda a noite. Isso é como morrer por partes, como morrer um pouco cada dia. Inundamo-nos em nosso interior de noite e saímos a frescos pela manhã. Quando chegamos aos 70 ou aos 80 anos de idade, o corpo está desgastado. Então toma a morte. E com ela, o corpo experimenta uma mudança completa. Mas temos muito medo à morte,
embora não é mais que um sonho profundo. Sabem que o corpo sofre uma mudança todas as noites e que fica diferente todas as manhãs. A mudança é tão mínimo que vós não o advertem. A mudança não é total, é uma transformação parcial. Quando lhes deitam de noite, cansados e esgotados, seu corpo está em um estado determinado, e quando despertam pela manhã está em um estado diferente. Pela manhã, o corpo se sente fresco e rejuvenescido, está cheio de energia, disposto a enfrentar-se com as atividades de um novo dia. Agora lhes sentem capazes de cantar canções novas, coisa que não podia fazer a noite anterior. Então estavam cansados, quebrados, esgotados. Mas nunca lhes perguntastes por que há tanto medo à morte. Quando despertam pela manhã eles se sentem contentes, porque no sonho só troca uma parte de seu corpo, mas a morte, por sua parte, produz uma mudança completa. Todo o corpo se volta inútil e surge a necessidade de adquirir um corpo novo. Mas temos medo à morte, e por isso toda a nossa vida se ficou completamente paralisada. Todos os momentos estão cheios do medo à morte. Por causa deste medo, criamos-nos uma vida, uma sociedade, uma família que tem um mínimo de vida e um máximo de medo à morte. E ultimamente a morte não pode viver nunca. Ambas as coisas não podem produzir-se de uma vez. Só a pessoa que está preparada para encontrar-se com a morte de uma maneira absolutamente espontânea está preparada também para viver. A vida e a morte são dois aspectos de um mesmo fenômeno. Por isso eu lhes digo, olhem a morte. Não lhes peço que pensem na morte, pois esta maneira de pensar lhes confundirá. O que farão se lhes põem a pensar na morte? A uma pessoa doente e desgraçada pode lhe resultar grato pensar que tudo termina com a morte. Este pensamento lhe resulta grato ao homem, mas não por isso é certo. Recordem, não criam nunca que o que lhes parece agradável é necessariamente certo, porque o que lhes parece agradável não depende da verdade, depende do que vós considerem conveniente. A pessoa desgraçada, cheia de problemas, doente e dolorida lhe parece que deveria encontrar-se com a morte total, que não deveria deixar nada de trás de si, pois se sobreviver alguma parte dele, isso significaria, evidentemente, que sobreviveria ele, a pessoa desgraçada e doente. Um amigo perguntou, algumas pessoas se suicidam. O que pode dizer delas? Não tem medo à morte estas pessoas? Também têm medo à morte. Mas têm mais medo à vida que à morte. A vida lhes parece mais dolorosa que a morte, por isso querem terminá-la. O fato de que ponham fim às suas vidas não significa que encontrem nenhum gozo na morte, mas, como a vida lhes parece pior que a morte, preferem a morte. Que é desgraçado, que está cheio de dores, acreditarás de boa vontade que a morte o leva a tudo, inclusive a alma, que a morte não deixa nada de trás de si. Evidentemente, não quer salvar nenhuma parte de si mesmo, pois em tal caso não salvaria mais que sua desgraça e sua dor. Que tem medo à morte e quer salvar-se, aceita de boa vontade a fé na imortalidade da alma. Todas estas coisas são conveniências, não fazem nada mais que demonstrar o que nos interessam nossas conveniências. Aceitar estas coisas nos resulta cômodo, isso é tudo. Por isso trocamos de crenças muitas vezes. A pessoa que era até em sua juventude se converte em teísta em seu vexi. Em realidade, a verdade é que as crenças trocam com dores de cabeça. Quando não nos dói a cabeça, temos um conjunto de crenças. Quando nos dói a cabeça, trocamos estas por outro conjunto de crenças. É difícil determinar em que medida afetam as escrituras a seu sistema de crenças e em que medida os afeta seu fígado. Não podemos saber se os afeta mais o guru ou o fígado quando o estômago está revolto. A pessoa tende a voltar-se ateia, e quando o estômago está bem tende a acreditar em Deus. Como pode acreditar uma pessoa que existe Deus quando tem dor de cabeça? Se existir Deus e também existe a dor de cabeça, como conciliar ambos? Podemos fazer um experimento.
Tomamos as 50 homéos que fazemos contrair enfermidades crônicas, e deixamos a outros 50 com boa saúde. Fazemos que os 50 primeiros vivam sumidos na desgraça e que os outros 50 tenham felizes vidas. Descobrirão que o teísmo aumentará no primeiro grupo e que o teísmo aumentará no segundo grupo. Não se trata de que acreditar em Deus provoque a felicidade, é que a mentalidade da pessoa desgraçada se volta até indevidamente. Recordem, pois, que se virem que aumenta o ateísmo pelo mundo, saberão que estará aumentando também a desgraça. Se virem que cada vez é mais gente que acredita em Deus, saberão que cada vez há mais gente feliz. Digo-lhes, pois, que é muito provável que nos próximos 50 anos a Rússia se volte teísta e a Índia se volte mais ateia ainda. As crenças não significam nada. Na Rússia, a gente lê a Marx, enquanto na Índia lemos a Mahavira. Isto não troca as coisas. As obras da Mahavira e as do Marx não estabelecem a menor diferença. Se as gentes se fizessem cada vez mais felizes na Rússia, então nos próximos 50 anos ressuscitaria o teísmo e começariam a soar os sinos nos templos russos. Acenderiam-se os abajuras e se cantariam as orações. Só uma mente feliz faz soar os sinos do templo, acende abajures e canta orações. A gente começaria a dar graças a Deus. Só uma mente feliz quer dar as graças a alguém, e a quem vai dar César não será Deus. Quando o homem não encontrar motivos da presença de sua felicidade interior, agradece ao desconhecido, pois a isso tem que dever-se. A mente infeliz quer expressar sua ira. E quando a pessoa não encontrar nenhuma causa para sua infelicidade, com quem tem que zangar-se? Evidentemente, se cheia de ressentimento para o desconhecido. Disse, todo este embrulho é culpa desse desconhecido, é culpa de Deus. Ou não existe ou se tornou louco. O que estou dizendo é que nosso teísmo e nosso ateísmo, nossas crenças, são o resultado do que mais convém à nossa situação. Que quer fugir da morte se aferra, indevidamente, a alguma crença. Do mesmo modo, que quer morrer também se aferrará a alguma crença. Mas nenhum dos dois tem o desejo, o anseio de conhecer a morte. Existe uma grande diferença entre as conveniências e a verdade. Nunca pensem muito em suas conveniências. O pensamento sempre se refere às conveniências. A visão é sempre da verdade. O pensamento sempre se refere às conveniências. Um homem é comunista. Faz muito ruído. Tem que haver uma revolução. Os pobres têm que deixar de ser pobres. Terá que repartir a propriedade, etc. Mas lhe deu um carro, uma casa grande e uma moça formosa para que se case com ela, e em 15 dias verão um homem diferente. Ouvirão-lhe dizer, o comunismo e todo o resto tolices. O que passou a este homem? Suas conveniências conformaram sua maneira de pensar. O outro dia lhe convinha pensar que terei que repartir a propriedade, agora não lhe convém pensar que terei que repartir a propriedade. Agora, a partilha da propriedade suporia repartir seu carro, repartir sua casa. O homem que não tem uma mulher formosa bem pode dizer que também terá que socializar as mulheres. Porque tem que ter alguns homens o monopólio das mulheres formosas. As mulheres devem pertencer a todos. Há pessoas que pensam assim. Neste mundo há pessoas que afirmam, hoje, a propriedade, amanhã, as mulheres. E isso não tem nada de estranho, porque vós já tratam as mulheres como se fossem de sua propriedade. Se alguém disser, não está bem que uma pessoa viva em uma casa grande e outra em um barraco, então que tem de estranho perguntar-se por que tem que ter um homem uma mulher bonita e outro não tê-la, já que a partilha deve ser igualitário. Estes são sinais de perigo. Estas perguntas têm que sair a reluzir cedo ou tarde. O dia que se reparta a propriedade, é seguro que saia a reluzir a questão de compartilhar as mulheres. Mas o homem que tem uma mulher formosa protestará, sem dúvida. Dirá, como é possível? Que tolices dizem. Tudo isto é um engano. Assim, as conveniências conformam nossa maneira de pensar,
Nossos pensamentos se formam pelas conveniências. Todos nossos pensamentos fomentam e alimentam nossas conveniências ou eliminam o que não nos convém. A visão é outra coisa. A visão não tem nada a ver com as conveniências. Recordem, pois, que a visão é um tapacharya, um compromisso pessoal profundo com o conhecimento da verdade. Tapacharya significa que não importam as conveniências, pelo contrário, a gente tem que conhecer o que é, seja como for. De modo que não terá que pensar no fato da morte, a não ser vê-lo. Pensarão segundo suas conveniências. Suas conveniências determinam sua maneira de pensar. Não é uma questão de conveniências. Temos que conhecer o que é a morte, temos que vê-la tal como é. Suas conveniências e inconveniências não trocam nada. O que é, seja o que seja, produz-se uma transformação em sua vida, porque não há morte. Só criem em sua existência enquanto não a conhecestes. A experiência da ignorância é a morte. A experiência da consciência é a imortalidade. Comentaremos algumas perguntas a mais na sessão vespertina. Agora nos sentaremos para praticar a meditação da manhã. A meditação representa uma morte. A meditação representa entrar no que é, aonde estamos. Portanto, só entramos na meditação quando estamos preparados para morrer, e não de outro modo. Sentem-se a certa distância uns de outros. Sentem-se deixando certo espaço a seu redor. Os que queiram deitar-se, podem fazê-lo ao princípio. E se alguém quer deitar-se durante a experiência, deve fazê-lo. E sentem-se a certa distância uns de outros para que ninguém lhes caia em cima se alguém se deitar ou cai. Fechem os olhos. Deixem relaxados os olhos e fechem as pálpebras. Deixem os olhos relaxados e fechem as pálpebras. Relaxem o corpo. Relaxem o corpo. Relaxem o corpo. Deixem o corpo completamente depravado, como se não houvesse vida nele. Um dia, a vida lhes deixará, sintam soltando agora. Um dia, a vida, deixará-lhes por completo, embora queiram conservá-la, não ficará. Levem, pois, essa mesma vida muito dentro. Peçam a vida que se retire muito dentro e deixem o corpo depravado. Sigam relaxando o corpo por completo. Agora lhes farei algumas sugestões e vós as sentirão comigo. O corpo se está relaxando. Sinta, o corpo se está relaxando. O corpo se está relaxando. O corpo se está relaxando. Sigam soltando. Sintam que o corpo se está relaxando. O corpo se está relaxando. O corpo se está relaxando. O corpo segue relaxando-se. Segue morrendo. Segue morrendo. Seguimos nos deslizando dentro, ali onde está a vida. Soltem. Soltem. Soltem onda, sede uns com o mar. Soltem o corpo completamente, deixem cair se quiser, não lhe preocupem com ele. Não evitem. Não mantenham nenhuma sujeição sobre ele. Soltem. O corpo se está relaxando. 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 O corpo se segue relaxando. O corpo se está relaxando. O corpo se está relaxando. Soltem. Como se estivesse morto, como se tivesse ficado completamente sem vida. Deslizamo-nos ao interior. A consciência se deslizou ao interior. O corpo ficou como uma casca. Se cair, que caia. O corpo se relaxou. O corpo se relaxou. O corpo se relaxou por completo. A respiração se está acalmando. A respiração se está acalmando. Deixem também relaxada a respiração. A respiração se segue acalmando. A respiração se está acalmando. Lhes a parte também da respiração, retirem também dela a sua energia. A respiração se segue acalmando. A respiração se está 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 acalmando, está se acalmando. Deixem relaxada. Deixe a respiração relaxada. A respiração se segue acalmando. A respiração se segue acalmando. A respiração se relaxou. Deixem também os pensamentos.
Lhes a parte também deles. Lhes a parte mais deles. Os pensamentos se estão relaxando. Os pensamentos se estão relaxando. Sigam sentindo. Os pensamentos se estão relaxando. Os pensamentos se estão relaxando. Os pensamentos se seguem relaxando. Os pensamentos também estão caindo. Retirastes mais. Lhes retirastes mais. Os pensamentos se seguem acalmando. Os pensamentos se seguem acalmando. Os pensamentos se seguem acalmando. Os pensamentos se acalmaram. Agora, durante 10 minutos limite a permanecer acordados dentro de vós. Permaneçam conscientes dentro de vós. Olhem para dentro acordados. No exterior se produziu a morte. O corpo está jazendo, quase morto, longe. Nos retiramos. A consciência se ficou acesa como uma chama. Só som conhecer. Sozinho ver. Permaneçam só como observadores. Lhes assentar na visão. Durante 10 minutos, lhes limite a seguir olhando dentro. Não façam nada mais, só sigam olhando. Dentro. Mais dentro. Sigam olhando dentro. Devagar, devagar, deslizaste-lhes até as profundidades. Como que cai a um poço profundo. Segue caindo. Segue caindo. Olhem. Durante 10 minutos, lhes limite a seguir olhando. Faz-se um silêncio profundo. Ao cabo de uns minutos, Oso começa a fazer sugestões de novo. Soltem por completo sua sujeição. E entrem mais fundo. Entrem mais fundo. Lhes limite a seguir olhando acordados. Devagar, devagar, tudo se converterá em um vazio. Só seguirá ardendo no vazio uma chama de conhecimento. Esse conheço. Conheço. Vejo. Vejo. Solte por completo. Soltem todo o seu controle. Sumergi-os nas profundidades e sigam olhando. A mente se seguirá tranquilizando. A mente se está ficando vazia. A mente se está ficando vazia. Soltem totalmente. Desaparecer. Simplesmente, morram. Desapareçam completamente do exterior. Soltem completamente do exterior. Como pode desaparecer uma onda e converter-se no mar? Soltem por completo. Não mantenham a mais mínima sujeição. A mente se está ficando vazia. A mente se está ficando vazia. A mente se está ficando vazia. A mente se ficou completamente vazia. A mente se ficou vazia. A mente se ficou vazia. Só ficou acesa uma chama. Uma chama de conhecimento. De visão. Pelo resto, é como se produziu a morte. Verão o corpo tendido ao longe. Verão seu próprio corpo muito longe. Sua própria respiração lhes parecerá muito longínqua. Dentro. Mais dentro. Sumergi-os. Soltem por completo. Não mantenham nenhuma sujeição. Soltem. Soltem. Soltem por completo. Soltem por completo. Se o corpo quer cair, que caia. Solte por completo. Converti-os em vazio. Converti-os em vazio por completo. A mente se converteu em vazio. Se converteu em vazio. Se converteu em vazio por completo. A mente se converteu em vazio. A mente se converteu em vazio. Só ficou dentro uma chama de conhecimento. Todo o resto se converteu em vazio. Tudo há desaparecido. Soltem. Soltem por completo. Tenham o valor de morrer. Morrer completamente do exterior. O corpo se ficou sem vida. Nos deslizamos por completo ao interior. Nos deslizamos por completo ao interior. Só ficou acesa uma chama, perto do coração. Estamos vendo. Estamos conhecendo. E tudo desapareceu. Ficamos unicamente como observadores. A mente se converteu completamente em um vazio. Olhem com atenção este vazio. Dentro de vós, olhem esse vazio. Dentro desse mesmo vazio se desdobrará um grande espectro de felicidade. Uma grande luz de felicidade encherá esse mesmo vazio. Pode surgir uma catarata, e só fluirá por toda parte felicidade, que lhes alaga por completo, todas suas fibras,
todas suas partículas. Olhem com atenção esse vazio. E assim como se abre uma flor quando sai o sol, do mesmo modo brota o corrente de felicidade quando olham o vazio interior. Só impera a felicidade em tudo, por toda parte. Olhem. Olhem dentro. Deixem que brote essa corrente. Olhem dentro. Como se manasse uma fonte de felicidade e a felicidade o alagasse tudo. Agora, respirar fundo, devagar, várias vezes. Parecerá-lhes que a respiração está longe. Respirem fundo, devagar. Sigam observando a respiração. A mente se acalmará ainda mais. Respirem fundo, devagar, várias vezes. Respirem fundo, devagar, várias vezes. Mais ainda mais. A mente se acalmará ainda mais. Depois, abram os olhos devagar. Abram os olhos devagar. Voltem da meditação. Os que estão deitados ou têm cansado, respirem fundo, devagar. Depois, abram os olhos. E lhes levante muito devagar e com cuidado. Capítulo 7. Eu ensino a vida pela morte. Amigo perguntou, está ensinando as pessoas a morrer? Está ensinando a morte? Deveria ensinar, mas bem, a vida. Tiene razão, em efeito, estou ensinando as pessoas a morrer. Estou ensinando a arte de morrer, porque o que aprende a arte de morrer também se converte em um perito na arte de viver. Que a cessa a morrer faz digno de viver a vida suprema. Só os que aprenderam a suprimir-se a si mesmos chegam também ou seja a ser. Podem parecer coisas opostas, porque temos suposto que a vida e a morte se opõem entre si, que são coisas contraditórias, mas não são. Estabelecemos entre ambas uma falsa contradição que produziu uns resultados nefastos. É possível que nada tenha feito tanto machuco à raça humana como esta contradição. E esta contradição se estendeu a muitos níveis de nossas vidas. Se tomarmos coisas que são, em essência, umas, e as dividirmos em partes independentes, e não só independentes, mas também contraditórias, o resultado final só pode ser a criação de um homem esquizofrênico, louco. Suponhamos que há um lugar onde vivem gente loucas. Surgiriam grandes dificuldades se essas gente acreditassem que o frio e o calor eram coisas não só independentes entre si, mas também contraditórias, pela singela razão de que o frio e o calor não são contraditórios, mas sim são graus diferentes de medir uma mesma coisa. Nosso conhecimento do frio e do calor não é absoluto, é muito relativo. Isto ficará claro com um pequeno experimento. Sempre nos encontramos coisas quentes e coisas frias. Vemos também que o que está quente, e que o que está frio. Não acreditam que uma mesma coisa possa estar quente e fria ao mesmo tempo. Agora bem, quando voltarem às suas casas, realizem um pequeno experimento. Tomem um recipiente com água quente, outro recipiente com água fria e outro recipiente com água a temperatura ambiente. Coloquem uma mão na água quente e a outra na água fria. Depois, tirem ambas as mãos e as coloquem na água que está a temperatura ambiente. Uma mão sentirá que a água está fria e a outra sentirá que essa mesma água está quente. Está fria ou está quente? Uma mão dirá está quente, a outra dirá que está fria. Então, qual é o verdadeiro estado da água? Se uma mão sentir que a água está quente e a outra sente ao mesmo tempo que está fria, então teremos que nos dar conta de que a água não está nem fria nem quente. A sensação que produz de calor ou de frio depende de nossas mãos. O calor e o frio são graus de uma mesma coisa, não são coisas diferentes. A diferença entre ambos é uma questão de quantidade, não de qualidade. Pensastes alguma vez na diferença entre a infância e a velhice? Estamos acostumados a pensar que são coisas opostas, a infância por um lado, a velhice por outro lado. Mas no que se diferencia, em realidade, a infância da velhice? A única diferença é uma questão de anos, a única diferença é uma questão de dias, a diferença não é qualitativa, só é quantitativa. Pensemos, por exemplo, em um menino de 5 anos.
Podemos chamá-lo um velho de 5 anos. O que teria de mal? Se dissermos um menino de 5 anos é só por um costume da língua. Se quisermos, podemos dizer, como se faz em inglês, que é 5 anos velho 5 years old, o que também pode significar que é um velho de 5 anos. Um homem é um velho de 70 anos, enquanto que outro é 5 anos velho. Que diferença há? Se quisermos, podemos dizer que o homem de 70 anos é um menino de 70 anos. Ao fim e ao cabo, um menino cresce até fazer-se velho. Mas quando observamos estas coisas por separado, parecem duas coisas contraditórias. Parece que a infância e a velhice são coisas opostas entre si. Mas, se fossem, um menino não poderia fazer-se velho alguma vez. Como poderia? Como podem duas coisas contrárias ser uma mesma? Viram alguma vez o dia ou a noite em que o menino se convertia em um velho? Podem assinalar sobre o calendário que em tal dia este homem era um menino e que em tal outro dia se converteu em velho? Em realidade, o problema é, por exemplo, há uns degraus que levam a terraço. Vê os degraus inferiores e vê os degraus superiores, mas possivelmente não vejam os degraus intermédios. Pode-lhes parecer que os degraus inferiores e os superiores são independentes, que estão apartados uns de outros. Mas o que é capaz de ver toda a escada negará tal distinção. Dirá, a diferença entre os degraus do fundo e os degraus superiores só é aparente, pela existência dos degraus intermédios. O degrau do fundo está conectado com o degrau superior. A diferença entre o inferno e o céu não é uma questão de qualidade. A única diferença é de quantidade. Não criam que o inferno e o céu são coisas contrárias, diametralmente opostas entre si. A diferença entre o inferno e o céu é quão mesmo entre o frio e o calor, entre o degrau inferior e o superior, entre o menino e o velho. Existe uma diferença do mesmo tipo entre o nascimento e a morte. De outra maneira, que nascesse nunca poderia morrer. Se o nascimento e a morte fossem coisas opostas, como poderia terminar na morte e nascimento? Só podemos chegar até o ponto que nos é inerente. O nascimento se desenvolve até chegar à morte. Isto significa que o nascimento e a morte são dois extremos de uma mesma coisa. Semeamos uma semente, esta se desenvolve até converter-se em planta, e depois se converte em flor. Acreditastes alguma vez que existia uma oposição entre a semente e a flor? A flor se desenvolve da própria semente, que se converte em flor. O desenvolvimento é inerente à semente. O nascimento se converte em morte. Só Deus sabe por que necessidade e em que época desafortunada se fixou na mente humana a ideia de que o nascimento e a morte são duas coisas independentes. Queremos viver, não queremos morrer, mas não sabemos que a morte forma parte da vida. Quando chegamos à conclusão de que não queremos morrer, desde esse mesmo momento é seguro que nossas vidas estarão cheias de problemas e de dificuldades. Toda a humanidade se tornou esquizofrênica. A mente do homem se desagregou em partes, em fragmentos, e isto se deve a um motivo. Temos suposto que a totalidade da vida está dividida em partes, e enfrentamos entre si estas partes. O homem é o mesmo, mas nós criamos divisões dentro dele e decidimos, além disso, que estas divisões se opõem entre si. Fizemos isto em todas as esferas. Dizemos a uma pessoa, não tenha ira, aprende a perdoar, sem nos dar conta de que a diferença entre a ira e o perdão também é uma questão de graus, como a diferença entre o frio e o calor, entre a infância e a velhice. Podemos dizer que a ira, reduzida a seu nível mais baixo, é o perdão. Não existe uma dicotomia entre ambos. Mas os antigos preceitos da humanidade nos ensinam, livra-lhe de ira e pratica o perdão. Como se a ira e o perdão fossem umas coisas tão diferentes que fora possível deixar a ira e conservar o perdão. A única consequência que pode ter tal coisa é dividir ao homem em fragmentos e lhe produzir problemas. Todos nossos antigos sistemas de crenças dizem que a sexualidade e o brahmacharya, a castidade, opõem-se entre si. Nada pode estar mais equivocado que isto.
O Brahmacharya é o nível mais denso da sexualidade. A sexualidade, diminuída, reduzida, é o Brahmacharya. A distância entre os dois não é uma questão de inimizade nem de contradição. Recordem, neste mundo não existe